Bem-vindos ao podcast do Mundo a Seus Pés, da secção internacional do Expresso. Eu sou a Manuela Gosta de Soares e neste episódio vamos falar da Venezuela, um país com 31 milhões de habitantes, onde a taxa de pobreza extrema ultrapassa os 50% e o acesso à alimentação é um problema real. Para falar sobre esta realidade, temos connosco Laura Melo, diretora do Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas na Venezuela, e o treinador de artes marciais Héctor de Franca, que nasceu na Venezuela há 38 anos e vive há 7 na Madeira. O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt. Vou começar pela Laura. Eu gostava que nos dissesse há quanto tempo chegou à Venezuela e em que é que consiste exatamente o seu trabalho sobre esta questão da insegurança alimentar, distribuição de cabazes de alimentos, e se o problema do país continua a ser, como aconteceu há uns anos, não haver de facto comida à venda, ou se é uma questão de os preços estarem tão altos que a população não chega lá. Sim, a situação do ponto de vista de segurança alimentar na Venezuela é realmente preocupante e esse é o tema com o qual eu trabalho todos os dias. Na verdade, o Programa Alimentar Mundial não estava na Venezuela até 2019, quando conseguimos negociar e assim começar a trabalhar para poder ter uma presença no país. E em 2021, finalmente, assinamos um acordo com o governo da Venezuela para, como Programa Alimentar Mundial, poder nos estabelecer a trabalhar e ter uma operação que era enfocada essencialmente na assistência alimentar a crianças, portanto a crianças dos 6 meses aos 6 anos, através de um programa de alimentos nas escolas, para crianças, como dizia, ensino pré-primário e também em escolas especiais para pessoas com dificuldades. Então, esse é o programa que temos estado a desenvolver, como dizia, desde 2021. Neste momento estamos a dar assistência a cerca quase 500.000 de crianças, familiares, pessoas à volta da entidade escolar onde damos apoio, e o que estamos a fazer é dar alimentos especialmente para as crianças levarem para casa ou para os educadores levarem para casa. Mas neste como é que definiram essa cerca de 500 mil de crianças e famílias? Portanto, nós começámos por fazer uma avaliação da situação de segurança alimentar. Isto foi em 2019, como dizia, quando começámos a fazer todo um trabalho de prospecção e de ver realmente qual era a situação, e através desse processo, e um processo que mantemos regularmente agora de monitoreio e de fazer um acompanhamento contínuo, sobretudo nas áreas onde estamos presentes, identificamos as áreas do país onde há maior necessidades do ponto de vista de segurança alimentar. E então priorizamos, obviamente nós dependemos de financiamentos de donantes, e como tal tivemos que fazer uma priorização e neste momento estamos enfocando o nosso trabalho em 8 estados do país. Que são quais? Que estados são? Atualmente os estados onde estamos a trabalhar é Falcón, Trujillo, Yaracuy, Barinas, Anzoátegui, Monagas, Sucre e Delta Norte. E isso cobre todo o país? Não, isto não cobre todo o país, isto cobre particularmente a parte norte, tanto do ocidente como oriente do país. Portanto, mas estes são alguns dos estados que foram identificados como os estados que temos maior situação de insegurança alimentar. Agora, há outras áreas do país onde queremos também começar a trabalhar. O nosso objetivo é progressivamente ir aumentando o nosso alcance e chegar a 1 milhão de pessoas. Como dizia, nós também dependemos das doações dos países, principalmente de países doadores, para podermos implementar o nosso programa. Este trabalho tem vindo também a desenvolver-se e a avançar passo a passo, de forma a chegar não só a mais pessoas, mas também a aumentar a qualidade do trabalho do ponto de vista de nutrição.
Nós começámos por dar canastas de alimentos para levar para casa, porque também, quando começámos a trabalhar, ainda havia muitos problemas associados à pandemia e que, portanto, as crianças iam às escolas só alguns dias, etc. Agora que já a situação se regularizou, do ponto de vista do sistema educativo, estamos já também a avançar para ter alimentos cozinhados nas próprias escolas, com uma diversidade de dieta maior, e isso permite-nos também dar uma maior qualidade nutricional. Uma alimentação melhor. Uma alimentação Exato. melhor. Laura, eu gostava de lhe perguntar ainda outra coisa. Notam a diferença que isso está a fazer na vida das pessoas? Sim, isso sem dúvida. Não só temos as histórias, que posso contar várias histórias de várias famílias o que nos dizem realmente o benefício que isso lhe traz, mas também, como dizia, parte do nosso trabalho é fazer um seguimento muito constante da situação das pessoas a quem apoiamos e as suas comunidades, e o que vemos realmente é que a situação de segurança alimentária das pessoas a quem damos essa assistência e as comunidades onde trabalhamos tem realmente melhorado de forma significativa, e este é extremamente importante. Nós vemos nos vários indicadores de segurança alimentar que utilizamos uma melhora clara desses indicadores. Depois as histórias que as pessoas nos contam, obviamente, é o que nos dizem. Ao darmos estes alimentos, damos uma base à família para depois poder usar o pouco recursos que têm, tanto para comprar outro tipo de alimentos, às vezes com um valor nutricional melhor, ou para comprar medicamentos, ou para comprar outras coisas para a família que de outra maneira não poderiam contar. Portanto, isto dá-lhes uma base, como dizia, para muitas famílias que vivem praticamente abaixo da linha de pobreza. Para respirarem melhor, no fundo. Héctor, eu agora pergunto-lhe assim, nasceu na Venezuela, creio que em Valência, que é uma das grandes cidades da Venezuela, e há 7 anos decide vir para a Madeira, de onde seria originária a sua família. Porquê é que decidiu fazer isto? Principalmente pela situação país que estava naquela altura. Estava um bocadinho complicado, nessa altura tinha uma miúda recém-nascida e pronto, aquilo achei no momento, e continuo a pensar, que não é o melhor destino para poder ter uma família com todos os direitos, não? Que como pessoa temos. Também porque quando nasceu a minha pequenita, o foco naquela altura daquelas guarimbas, daquelas coisas com militares e aquele confronto do povo contra o governo, era mesmo lá, mesmo à porta da minha casa, e então o lacrimogéneo, aquilo tudo atingia muito a minha bebê e pronto, decidi, em poucas palavras, fugir de lá. Esse é um pequeno resumo, não vou entrar aqui em mais coisa e menos coisa, que não é nada que já muita gente não saiba por aí no mundo inteiro. Vivia numa zona problemática da cidade de Valência. Sim, mesmo onde saíam todos os jornais de todo o mundo. Era lá numa urbanização que se chama, num bairro, por assim dizer, que se chama o El Tulipán, que está mesmo ao pé da autoestrada, e sempre lá era um foco intenso de ataques, por assim dizer. E gostava de voltar à Venezuela? Gostava de regressar? Pelas saudades, sim. Obviamente, gostava imenso. Foi a terra onde nasci, a terra onde me criei, praticamente também a terra de meus pais, que duramos lá 40 anos, e então, pronto, tenho lá ainda a minha casinha, tenho a minha irmã lá, parte da minha família, amigos. Claro que gostava de ir lá, que era um par de dias a cumprimentar eles todos. A sua irmã continuou lá, nunca quis sair? Sim, continua lá, mas ela não quis sair por decisão própria dela, não? O esposo dela também é mesmo venezuelano, e então eles, pronto, já estão ainda a tentar construir e manter o estilo de vida lá. E dos relatos que a sua irmã lhe faz, sabe se é difícil comprar comida, se é difícil comprar medicamentos? Não, agora com dinheiro não é complicado comprar essas coisas.
É preciso estar sempre em cima do acontecimento e de onde estão as coisas e trabalhar, e trabalhar, e trabalhar. Laura, eu gostava de lhe perguntar, depois de ouvir estas palavras do Héctor, há trabalho na Venezuela? Há trabalho, ou seja, hoje quando pensamos na Venezuela, eu acho que há uma ideia geral que é talvez um bocadinho diferente daquela que as pessoas, que é a realidade do país hoje, ou seja, desde o período em que falava o Héctor, um período de grande tumulto político, uma situação de grande escassez de abastecimento nos mercados, de hiperinflação. Essa situação, na verdade, hoje mudou bastante. Essa não é a realidade da Venezuela, no sentido em que os mercados hoje estão abastecidos, tanto do ponto de vista de alimentos como outros produtos de necessidades básicas. Há esses produtos. Ainda há uma situação de inflação que infelizmente há em todo o mundo, para dizer a verdade, mas que já não é essa hiperinflação em que os preços da manhã, desde as primeiras horas da manhã ou à noite, podia mudar radicalmente o preço dos produtos. Portanto, há uma situação económica bastante distinta. Ao mesmo tempo há também sinais claros de uma certa recuperação económica do país. Agora, isto não significa que a situação e as dificuldades do país terminaram, bem pelo contrário, continua a haver muitíssimas dificuldades, continua a haver também uma grande desigualdade no que toca ao acesso económico a esses bens que hoje existem no mercado. Ou seja, os produtos existem, o custo de vida é extremamente alto na Venezuela. É isto para os próprios venezuelanos. Quer-nos dar um exemplo quando diz que o custo de vida é extremamente alto? Por exemplo, quanto é que custa 1 quilo de batatas, por exemplo, ou de outro produto de grande consumo? Pode custar o mesmo que custa em Portugal ou mais. Ou seja, facilmente custa $4 um quilo de batatas. E qual é o salário mínimo na Venezuela? Falar de um salário mínimo na Venezuela é bastante complicado porque não existe. Porque existe teoricamente, ou seja, teoricamente existe, mas portanto precisamente por a questão da inflação e por questões de a economia está mais ou menos dolarizada, mas oficialmente não está dolarizada. Então, muitas coisas se passam em dólares, mas, portanto, aquilo que é um salário mínimo seria mais ou menos por volta de $20, mas o valor real portanto, o valor da moeda do Bolívar diminuiu, portanto, desvalorizou o Bolívar e hoje estima-se que estará talvez por volta de $7. Isto significa, obviamente, portanto, nós estimamos que a canasta básica de alimentos de uma família de 4, 5 pessoas custa mais ou menos por volta de $370 por mês. Okay? E o salário mínimo, vamos dizer, na melhor das hipóteses, de um cálculo de $20 por mês. Ou seja, basicamente há comida, mas as pessoas não têm dinheiro para a comprar. Muitas pessoas não têm, outras têm. Héctor, a sua irmã vive esta circunstância ou consegue escapar a isto? Depende do mês. Há meses que consiga ter uma folgazinha e... O que é que faz a sua irmã? Qual é a profissão da sua irmã? Enfermeira. E é enfermeira no público ou no privado? Nas duas, para poder conseguir, tem que ser nas duas. Obviamente com todas as vicissitudes que tem o trabalho, não tem material para trabalhar, não tem pensos, não tem o que precisam lá, mas mesmo assim continua a fazer o seu melhor trabalho da melhor maneira que ela consiga e graças a Deus já consegui dar comercinho a minhas 2 sobrinhas, mas penso que do que a gente fala está relativamente bem, graças a Deus. Claro que um gajo depende de vez em quando ajudar elas lá, isso tudo. Laura, comentou que havia uma grande desigualdade na Venezuela. Aliás, há uma estimativa que neste momento a Venezuela é considerado o país mais desigual da América do Sul. E também há uma outra estimativa que eu estive a ler enquanto preparava este podcast,
que neste momento estima-se que este ano, 2023, 10 milhões de cidadãos venezuelanos estejam deslocados do país. Isto corresponde a uma taxa de deslocados muito grande, equivalente a quase a uma crise, como vimos na Síria ou no Afeganistão, em determinadas alturas. É assim? Ou seja, nós tivemos um período, obviamente, como dizia, o período mais crítico, digamos, de 2017 a 2020, talvez, foi um período de grande êxodo. Que é um período de grande contestação ao Nicolás Maduro. Exato. E de grande alta de inflação e exato, grande contestação política. Exato, foi um período realmente bastante crítico, muitas pessoas saíram do país, foram para os países vizinhos em busca de alternativas, obviamente, como dizia, os mercados estavam completamente desabastecidos, hoje a situação mudou. E na verdade hoje o que vemos é um fenómeno interessante porque também em muitos dos países vizinhos a situação também está bastante complicada, então muitos venezuelanos que têm sido inicialmente bem recebidos, depois também enfrentando grandes dificuldades nos países vizinhos, hoje vê-se um fenómeno que é, continua a haver pessoas a sair, mas também há pessoas a regressar. E também há pessoas a fazerem o que se chama um movimento pendular, ou seja, estão um tempo de um lado no país, depois saem durante uns meses, depois voltam, portanto uma situação em que tentam de alguma forma encontrar alternativas para viver e para poder sobreviver, alimentar as suas famílias, encontrar uma forma de ter oportunidades tanto na Venezuela como noutros sítios onde vão aparecendo. Quando fala de países vizinhos, estamos a falar do Brasil, da Colômbia, sobretudo. Estamos a falar sobretudo do Brasil e Colômbia, mas por exemplo no Peru também houve muita gente que foi para o Peru e para o Equador, mas que também houve algum mal-estar nesses países sobre a presença dos venezuelanos. Portanto, isso tem feito com que haja muita gente também que tenta regressar, porque também a situação nesses países foi bastante difícil para eles, não é? Portanto, vemos também esse movimento, um movimento de pessoas a regressarem à Venezuela, também porque, apesar de tudo, há uma melhora económica e os indicadores, a ECLAC mostra que há, por exemplo, em 2022 houve um crescimento económico de cerca de 12% do país. Sabe-se que, por exemplo, os Estados Unidos concordaram em estabelecer um waiver, uma licença especial para permitir à Chevron para recomeçar a exploração de petróleo na Venezuela. Portanto, há alguns movimentos que levam a uma melhoria económica e a uma perspectiva económica. E com isso, obviamente, se vão criando alguns postos de trabalho, algumas oportunidades para as pessoas. Até porque convém recordar aqui que a grande crise de 2016-17 tem a ver com a contestação política, mas também tem a ver com o embargo ao petróleo venezuelano, não é? Tem a ver com o embargo e com sanções internacionais ao regime de Maduro. Exato, portanto há sanções que foram impostas ao país, que particularmente foram impostas ao governo e a algumas pessoas em particular, o que significa que do ponto de vista da atividade económica e o que significa do ponto de vista da recuperação económica do país também é um fator extremamente adverso e que complica a situação de uma potencial recuperação económica, porque, obviamente, também isso impõe limitações ao que se passa no país, não é? Porque a Venezuela já foi um destino para onde emigraram muitos portugueses, foi assim uma espécie de Eldorado, onde se vivia bastante bem, onde as pessoas que saíam de Portugal para ir para lá trabalhar porque tinham muito melhores condições. Foi a história da sua família, não é, Héctor? Os seus pais foram para lá à procura de melhores condições. Meus pais são exemplo disso, graças a Deus. Agora estão outra vez na sua terra. E os seus pais foram para a Venezuela em que ano? Há 40 anos, mais ou menos. 1980. E lá para trás, isso. E agora voltaram à Madeira, outra vez estão cá.
Ou seja, em 1980 vivia-se bem na Venezuela, e antes disso houve muitas depois levas de também. portugueses a emigrarem. Isso passa muito pelas sanções internacionais que aliás conduziram. Há pessoas que foram para a Madeira, inclusivamente lusodescendentes, que voltaram porque estavam com problemas de saúde complicados, não havia medicamentos, e quando eu exemplifico com o caso da Madeira é por estar a falar consigo, isto aconteceu com muitas outras nacionalidades. Eu gostava que tentar perceber aqui como é que uma família normal, seja da classe trabalhadora, seja da classe média. Aliás, uma coisa que eu gostava de perceber é se ainda há classe média na Venezuela, ou se estamos perante um fenómeno em que toda a gente de repente fica com muito poucos recursos para sobreviver. Como é que é, Laura? Eu acho que é difícil ter uma visão homogénea e dizer não há classe média, ou dizer... temos que pensar que a Venezuela é um país extremamente grande, e bastante diverso do ponto de vista da geografia do país e do ponto de vista da realidade do país. Há zonas que sempre foram zonas bastante empobrecidas e que sempre enfrentaram grandes dificuldades. Houve também, obviamente, períodos de grande bonança, como dizia. A Venezuela definiu-se nas últimas décadas como uma economia de petróleo, essencialmente, e, portanto, foi um país que se tornou extremamente dependente do petróleo. Com as sanções internacionais, obviamente, essa indústria, e com as dificuldades que já havia na própria indústria petrolífera da Venezuela, isto criou grandes dificuldades. Mas continua a haver um setor privado na Venezuela. É importante saber isso. Por exemplo, há várias cadeias de supermercados, que tipicamente há várias em Caracas, os donos são lusodescendentes, por exemplo. Essas cadeias de supermercados, algumas empresas continuam a funcionar. Portanto, continua a haver um setor privado que tem enfrentado grandes dificuldades, mas que de alguma forma vai continuando a funcionar, e como muitos lusodescendentes me têm comentado, com muita dificuldade, mas aqui estamos. A comunidade lusodescendente continua a ser uma comunidade extremamente presente e forte na Venezuela. Temos o que é o maior centro português em todo o mundo, em Caracas, e é uma comunidade unida e é uma Quando comunidade fala muito do ativa. maior centro português, está a falar de uma associação ou... Exato, estou a falar de uma associação que há centros de portugueses em vários países onde há uma presença, uma comunidade portuguesa significativa. Muitas vezes há centros culturais portugueses, centros da comunidade, não é? O maior do mundo aparentemente é o da Venezuela, o de Caracas, porque há realmente uma comunidade lusodescendente com uma 180 grande mil identidade. portugueses. Exato, com uma identidade muito forte como lusodescendentes e uma comunidade um compromisso muito forte com Portugal e com a sua origem. E uma grande parte desses membros dessa comunidade, como digo, decidiram ficar e com muitas dificuldades, mas le tienen dado para adelante, como dizem na Venezuela, não é? De alguma forma têm conseguido, e como esta comunidade, há outras comunidades e há outras pessoas, há outras famílias, então há uma classe média ainda em Caracas. Depois da pandemia, por exemplo, onde tudo obviamente se fechou e onde as dificuldades foram agravadas pela situação que se viveu por as medidas que foram tomadas para fazer frente à pandemia, obviamente isso também afetou ainda mais a economia do país. Depois disso há uma recuperação, e isso também eu acho que é o sinal desta recuperação económica. Há sinais, por exemplo, há uma atividade cultural que recomeçou em Caracas,
uma atividade cultural, quando digo há pequenos grupos de teatro, há música, as pessoas estão a fazer um grande esforço para retomar a vida Normal. normal. E para criar oportunidades económicas também, de fazer investimentos aqui, de montar um pequeno negócio. Portanto, vai havendo um movimento para tentar encontrar oportunidades. Mas, obviamente, como sempre neste tipo de situações, há pessoas com maior capacidade. Eu acho que há uma linha de divisão muito importante, que são as famílias que têm acesso a dólares e as famílias que não têm acesso a dólares. Por exemplo, o Héctor mencionava que às vezes têm que mandar uma ajuda à sua irmã. Há muitas famílias na Venezuela que dependem um pouco desta ajuda que vem de fora, das famílias que lhe mandam divisas praticamente. Ou seja, há produtos que só se compram com divisas, com dólares neste caso. Sim, mas a questão não é tanto não é que os produtos só se vendam em dólares, a questão não é essa, a questão é dólar é uma moeda forte e, portanto, as pessoas conseguem, do ponto de vista económico, conseguem poupar mais e conseguem, enquanto que se só têm acesso a bolívares, porque o bolívar é a moeda em que recebem os seus salários, desvaloriza muito mais rapidamente. Portanto, as famílias que têm acesso a dólares podem poupar um pouco mais, podem guardar um pouco mais de dinheiro e têm um poder de compra mais alto. Agora, eu acho que já ficámos a perceber melhor como é que se vive na Venezuela, em Caracas. Vou perguntar agora uma coisa ao Héctor, que eu sei que já era treinador de artes marciais na Venezuela e sei que continuou com essa atividade na Madeira e que inclusivamente já representou a Madeira no estrangeiro, em campeonatos. O que é que significa ser treinador de artes marciais? São práticas violentas? São práticas de defesa? Como é? Você treina crianças? Sim, dos 4, as minhas alunos são de 4 anos até 60 anos, são as crianças todas, para ver. Que sente ser treinador, penso que é o melhor trabalho do mundo. E depois numa terra como esta que tenho alunos de todas as raças, por assim dizer, tenho venezuelanos, madeirenses, do continente, ucranianos, alemães, brasileiros, é uma mistura interessante porque cada nacionalidade, cada cultura tem sua própria genética, como quem diz, e depois ver eles evoluir, ver eles crescer como pessoa, penso que isso para mim é importante e é o mais importante que me faz sempre dar a cara e lutar todos os dias por meus alunos. Penso Ou seja, é uma mensagem de esperança que o treinador nos passa. É que continuar a lutar, todos os dias é uma luta, todos os dias temos que sair com vontade de vencer, seja o que for que desejas fazer, não? Obviamente não nas artes marciais. A senhora, tenho certeza que a dona Laura, quando vai a trabalhar, dá o melhor de si. De certeza. E de certeza absoluta. Sabe? Eu sempre digo aos meus alunos, eu sempre dou esta palavrinha, todos os dias, quando a gente acorda e olhamos o espelho, temos que ver um leão, tá? E todos temos que sair para a rua como leões, tá? Sempre com vontade de vencer, sem medo e pronto. E sem prejudicar os outros. Obviamente, porque muita gente pensa isso, que as artes marciais, este é só socos e pontapés. E na minha vida, na Venezuela, sim, mas aqui na Madeira e para este lado do mundo, não é preciso chegar a esses extremos para resolver certas situações. Penso que isto é um modo desportivo e isso que tentou passar às crianças é mais disciplina, é mais integridade, é mais responsabilidade, organização. É isso que tentamos fazer. Manuel, eu acho que gostava uma coisa, justamente pelas palavras de esperança que dava o Héctor e que dava esta ideia de... Eu acho que quando falamos na Venezuela, eu tenho este sentimento muito profundo, que é um país cheio de esperança.
E é muito importante ter esta ideia e de continuar o trabalho. Quando nós temos uma perspectiva de comunidade internacional, uma perspectiva de falar de um outro país, eu acho que estamos num momento extremamente importante de apoiar a Venezuela. A Venezuela é um país com uma capacidade, é um povo extraordinário. Tanto os lusodescendentes como todos os outros descendentes, como o que é o povo da Venezuela, é um povo extraordinário, extremamente resiliente, que tem enfrentado muitas dificuldades, mas muita gente está e continua a ter um compromisso com o seu país, que é uma coisa fantástica. Há, como dizia, sinais de melhora no país, e eu acho que é fundamental, neste momento, todos pensarmos de uma forma positiva e construtiva relativamente à Venezuela. E eu acho que com o apoio, e é um momento em que é necessário apoiar a Venezuela, em que é necessário acompanhar a Venezuela e os venezuelanos, o país pode retomar um caminho sólido e realmente dar todas as oportunidades que o país pode dar, porque é realmente um país fantástico. A Venezuela vai celebra agora 212 anos de independência no início de julho, por isso eu acho que este repto que a Laura Melo nos deixa, e o Héctor Franca também, de esperança, de construção de um futuro sólido, que é um bom repto para terminarmos este programa. Agradeço aos nossos 2 convidados, deixo uma sugestão. Está na altura de muita gente que nos ouve ir de férias ou estar a preparar as férias. Deixo uma sugestão, que é um livro, Cai a Noite em Caracas, da Karina Santos-Borgo. Há uma tradução em português e que de alguma forma faz esta sugestão, aliás, foi-me dada pela Raquel Marinho, do poema Ensina a Cair, e que faz uma abordagem do que é a vida, o cotidiano em Caracas e na Venezuela. Agradeço a todas as pessoas que nos acompanharam nesta viagem sonora em que participou a Laura Melo e o Héctor Franca. Agradeço aos nossos 2 convidados, à Salomé Rita, que fez a sonoplastia deste episódio. O próximo episódio de O Mundo a Seus Pés será coordenado pela minha colega na França. Mais uma vez, obrigada por nos acompanharem nesta viagem sonora pela Venezuela.